Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas deputados, a todos os senhores e senhoras que prestigiam a nossa sessão, a imprensa aqui presente, TV Assembleia, Rádio Assembleia. Senhor presidente, eu fiz questão de fazer uso da palavra no dia de hoje, até porque vamos discorrer sobre um assunto extremamente importante, principalmente nesse mundo de intolerância que vive não só o Brasil, mas praticamente o mundo inteiro. A gente vê exemplos de intolerância que nós não podemos permitir em hipótese nenhuma. Vivemos em um país e no terceiro milênio, né, e nós não podemos admitir a possibilidade de que as pessoas não tenham condições de conviver com o diferente, conviver com as divergências ideológicas e até mesmo do ponto de vista, né, da questão da religiosidade, da sua sexualidade, enfim. E isso permite, lamentavelmente, a gente ver exemplos terríveis na nossa sociedade. Mas antes de entrar nesse assunto, senhor presidente, eu não poderia também deixar aqui de fazer um registro do que ocorreu esta semana com o senhor Daniel Buchaim, que fora assassinado de uma forma extremamente terrível. A gente lamenta profundamente. Eu sei que esta casa já aprovou aqui uma moção de pesar aos seus respectivos familiares, e a gente lamenta profundamente, né, a forma como fora tirada a sua vida. E, ao mesmo tempo, aqui, senhor presidente, fazer aqui um elogio à polícia do Mato Grosso do Sul. Várias vezes utilizamos dessa tribuna para falar de que o Mato Grosso do Sul, apesar de estar instalado geograficamente próximo da maior fronteira seca da América Latina, apesar de todas as dificuldades que a gente vive por conta das questões econômicas, a nossa polícia, o nosso estado foi considerado um dos mais seguros do país, e a nossa polícia uma das melhores. E quando se fala de que a Polícia Civil, no que diz respeito à elucidação de crimes contra a vida, de forma muito especial ao homicídio, ela é uma das mais efetivas, né, e eficiente. Esta sim é a prova inequívoca do que aconteceu essa semana, em que a pessoa que fora autora já confessa do crime praticado contra o Daniel, que lamentavelmente ceifou a sua vida. Em menos de 24 horas, identificou a assassina e fez a sua prisão. Então, eu quero aqui deixar esse registro. Primeiro, a minha tristeza e lamentar profundamente o ocorrido, e, ao mesmo tempo, senhor presidente, fazer um elogio aqui ao governo do estado, a todas as forças de segurança pública do Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a AGPEM e também a todos os seus servidores que compõem essa composição aí da polícia do nosso estado. Portanto, nossos parabéns aí ao delegado-geral, doutor Marcelo Vargas, e todos os delegados, em especial o doutor Geraldo, que em menos de 24 horas, deputado Pedro Kemp, identificou. Mas hoje o tema mais específico é falar dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que é comemorado no dia 25, hoje é dia 22, surgiu o final de semana. Eu fiz questão de usar a tribuna hoje para falar sobre esse assunto. E logo mais, a senhora Bruna Oliveira está presente aqui, usará da palavra, porque ela, deputado João Grandão, foi uma das pessoas que fora vítima da tentativa de feminicídio. Ela vai estar dando um depoimento e um relato daquilo que ela sofreu, já se encontra aqui no plenário e nós vamos ouvi-la logo mais. Eu gostaria de apenas fazer aqui um relato desta realidade que nós enfrentamos no Brasil no que diz respeito à violência contra a mulher. 16 dias de ativismo. A campanha dos 16 dias de ativismo é uma mobilização mundial que ocorre em mais de 160 países, sendo realizada no Brasil desde 2003. Em Mato Grosso do Sul, a Lei 4.784, e aqui esta lei que teve a aquiescência de todos os nossos colegas, uma lei de nossa autoria,
ela, na verdade, e sancionada pelo governador Reinaldo em 16 de dezembro de 2015, instituiu o dia 25 de novembro como Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher. A campanha é o momento para conscientizar a população sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher e divulgar os mecanismos legais para coibir a violência de gênero e também para avaliar os avanços e retrocessos nas políticas públicas, as ações de enfrentamento à violência e a eficácia da Lei Maria da Penha. Nesse ano de 2018, senhor presidente, demais colegas, deputados, a imprensa, todos que aqui nos prestigiam, em 2018, a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, liderada pela nossa amiga, querida doutora Luciana Zambuja, que, diga de passagem, tem feito um excelente trabalho, permitido com que, em parceria com as instituições governamentais e não governamentais, levar esse trabalho de conscientização, e aqui quero deixar esse registro, parabenizando pelo belíssimo trabalho. O objetivo é despertar na sociedade a atenção sobre atitudes que levam ao desrespeito às mulheres e às diversas formas de violência sofridas diariamente, especialmente sobre os altos índices de feminicídios registrados no nosso estado. Ao longo dos 16 dias, serão realizadas panfletagens, palestras, debates e rodas de conversa, bem como serão trabalhadas nas redes sociais peças que irão explicar contextos de violência doméstica e familiar, violência sexual, pornografia de vingança, distribuição de imagens íntimas na internet sem autorização após o fim de um relacionamento, assédio no ambiente de trabalho, importunação ofensiva ao pudor no transporte público e em locais públicos e de feminicídio. Os 16 dias de ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres, iniciaram uma campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva de Maria Teresa, conhecidas como Las Mariposas, assassinadas em 1961, por integrarem a oposição ao regime do ditador Rafael Trujillo na República Dominicana. 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher, início da campanha. 6 de dezembro, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, também conhecido como Dia do Laço Branco. E 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, fim da campanha. A lei do feminicídio 13.104 classifica o homicídio de mulheres como crime hediondo com penas maiores e, segundo o mapa da violência de 2015, dados levantados pelo Ministério da Saúde entre 1980 e 2013, totalizaram 106.093 assassinatos de mulheres, o que coloca o Brasil em quinto lugar entre 83 países pesquisados. O mapa ainda mostra que os assassinatos atingem 66,7% mais meninas e mulheres negras do que brancas, desigualdade de gênero e raça. Os atendimentos a mulheres vítimas de violência sexual, física e psicológica chegam a 147.961 por ano em todo o país, e a cada 4 minutos, uma mulher dá entrada no SUS. De acordo com o estudo, a maior procura por atendimento está na faixa etária dos 12 aos 17 anos. A pesquisa visível e invisível divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, referindo dados de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017, apontou que as mulheres jovens de 16 a 24 anos foram as maiores vítimas de agressões verbais ou insultos, humilhações, xingamentos, ameaças de violência física, ameaçadas de apanhar, empurrar ou chutar, de perseguição, de violências físicas, batida, empurrão, chute e de ofensas sexuais, agarradas, tocadas, agredidas fisicamente ou verbalmente por motivos sexuais. As mulheres negras são
a maioria das vítimas, que 52% das mulheres entrevistadas que sofreram algum tipo de agressão, não faz nada. Que entre as mais jovens, 59% não fizeram nada após a agressão física. Nos dados nacionais, em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5% de homicídios para cada 100 mulheres brasileiras. Em 10 anos, observa-se um aumento de 6,4%. Fonte de Atlas da Violência 2018, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Feminicídio, agravante de assassinatos causados por ódio contra a mulher, teve 1.133 casos em 2017. Fonte 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em agosto de 2018. O Brasil registrou 60.018 casos de estupro em 2017, o que corresponde a uma média de 164 por dia, ou 1 a cada 10 minutos. O valor representa um aumento de 8,4% em relação a 2016 e 46% em relação a 2010. Fonte 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em agosto de 2018. Em 2017, foram registrados 221.238 registros de violência doméstica enquadrados na Lei Maria da Penha, ou 606 casos por dia. Também o 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Estado mais violentos, proporcionalmente, os 3 estados com maior número de homicídios de mulheres foram o Rio Grande do Norte, 8,4 mortes a cada 100 mil mulheres, e no Acre, 8,3 mortes a cada 100 mil mulheres, e Ceará, 7,6 mortes a cada 100 mil mulheres, também fonte do Anuário 12º Brasileiro de Segurança Pública. Minas Gerais foi o estado em que mais se registrou números absolutos de feminicídio, com 145 mortes de mulheres. Os dados se referem ao ano de 2017. Em 2017, o Rio Grande do Sul recebeu o registro de 398 episódios de violência doméstica a cada 100 mil mulheres. É o maior índice proporcional do país. Logo após aparece o estado de Santa Catarina, com 368 mil registros a cada 100 mil mulheres, e em quarto aparece o Rio de Janeiro, 280,7 mil a cada 100 mil mulheres. E o quinto, Maranhão, com 252,9 a cada 100 mil mulheres. Índice de violência no nosso estado. De janeiro a 15 de novembro de 2018, foram registrados 15.457 boletins de ocorrência de violência doméstica em Mato Grosso do Sul, sendo que em Campo Grande foram 5.343 e no interior do estado 10.111, fonte da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O nosso estado tem a maior taxa para cada 100 mil habitantes de mulheres vítimas de violência sexual, estupro, incluindo tentativas e estupros de vulneráveis. Se compararmos os dados no período de 1º de janeiro a 15 de novembro de 2017, foram registrados 1.510 boletins de estupro. Já em 2018, foram 1.626 boletins no mesmo período, o que representou uma variação de 7,7%. Mato Grosso do Sul registrou 26 casos de feminicídios consumados de 1º de janeiro a 15 de novembro deste ano. Fonte também da polícia do nosso estado. Quanto à análise de casos de feminicídios tentados, houve variação, aumento de 43,5% se compararmos o período de 1º de janeiro de 2015 de novembro. Em 2017 foram registrados 46 casos. Já em 2018 o índice chegou a 66. Em 2015 foram registrados como feminicídios 16 mortes de mulheres. Em 2016 o número saltou para 34 ocorrências. Em 2017 foram 26 feminicídios consumados. Portanto, senhor presidente, senhora agora olhando aqui, a senhora presidente, deputada Mara, nada melhor do que falando de um assunto referente à violência contra a mulher, e nada melhor do que termos hoje uma mulher
combativa, uma mulher nesse momento presidindo interinamente a nossa sessão. É inadmissível, como eu disse no início, a promoção da paz, a promoção da tolerância tem que ser uma constante por todos nós. Não é só para os deputados, é o cidadão como um todo, as organizações, o governo, cabe a ele a criar políticas de prevenção. Cabe ao governo do Estado dar essa condicionante. A polícia tem feito o seu papel, tanto é que quando você percebe o alto índice, significa que a política de prevenção, de levar a esse encorajamento, porque o que o agressor tem a seu favor é justamente o unanimato, a omissão, e aí a mulher já fragilizada do ponto de vista físico e psíquico, muitas delas dependentes exclusivamente, não é verdade, do mantenedor da casa. São vários viés que, lamentavelmente, levam a pessoa a ficar sendo vítima dentro da sua própria consciência. São vários fatores que levam. E aí, quando a mulher tem a coragem, a doutora Luciana, que chega a esta casa, parabenizei recentemente pelo belíssimo trabalho que tem feito ao longo desses quase 4 anos, levando essa conscientização da Lei Maria da Penha, vai à escola, que ela extrapolou os limites geográficos e que alcançou os quilombolas, que alcançou, na verdade, os outros rincões, as aldeias indígenas, que tem um alto índice de violência praticado contra a mulher. É uma alegria tê-la aqui conosco e parabenizamos Vossa Excelência pelo belíssimo trabalho. Então, são vários fatores que levam à perpetuação da violência contra a mulher. E quando ela tem a coragem de fazer a denúncia do seu agressor, aquele que fizera uma aliança, segundo, no dia do casamento, diante de Deus, diante da família, dos seus amigos, deputado Enelvo, de amá-la, de protegê-la, é o mesmo, lamentavelmente, por detalhes, acabam perdendo o controle emocional e acaba saindo em vias de fatos, quando não a agressão moral, a agressão física, e extrapolando os limites da razão humana, chegando a vias de fatos de tirar a própria vida daquela que ele prometera amá-la, respeitá-la até o final da vida. Mas até o final da vida, dado por Deus, não é pelas suas próprias mãos. Então, quero aqui dizer que esta casa ela tem cumprido com o seu papel. Várias leis aqui foram aprovadas, que vêm ao encontro de uma realidade, de ajudar a conscientizar, de ajudar a encorajar e também de proteger a sua companheira, mas nós sabemos que nada melhor do que a própria vítima ter a coragem de fazer a denúncia, como aconteceu recentemente com a Cristiane, uma atriz global que teve a coragem, e muita coragem, de colocar a câmera dentro do seu próprio quarto, dentro da sua própria casa, e colocar realmente para fora tudo aquilo que ela estava sofrendo, a angústia de alguém, em tese, uma pessoa equilibrada, um profissional, um empresário bem-sucedido, mas que, na verdade, dentro de casa é um verdadeiro animal, porque as cenas que nós vimos veiculado na televisão, no Fantástico passado, é inadmissível. Aquilo a gente não faz nem com animal. Aliás, a inversão de valores, deputado Cabalmi, ela chegou numa dimensão tão grande que o animal, um cachorrinho, um gatinho, às vezes é mais amado, é mais protegido do que o ser humano. A gente vive um momento assim, são coisas que você vê que você não acredita que o ser humano tenha capaz de fazer. Ontem eu fui comprar a ração para Laila, a nossa cachorra, e eu fiquei ali admirado da estrutura que tem, os pet shops. Eu falei para minha esposa, Cris, olha só, hoje você vê pessoas de todos os segmentos da sociedade comprando, cuidando do seu cãozinho de estimação, e às vezes o seu próprio ente querido
Às vezes aquele que tem que o próprio sangue que corre na veia dele não tem recebido o carinho, não tem recebido o respeito, não tem recebido, na verdade, até mesmo a tolerância de você. Já considerei. Você não consegue respeitar a ideologia do cara, independente se é eclesiástica, se é partidária, se é filosófica, se é questão de gênero, sexual. As pessoas estão perdendo a noção. A vida é bela, a vida é muito bela, e é preciso que nós coloquemos cada vez mais na consciência, e aí a importância, deputado Cabomi, a importância da prevenção. Quando se fala de prevenção, e todos nós aqui, a grande maioria já acima de meio século de experiência de vida, 50 anos, já ouviu dos nossos avós aquela palavra tão conhecida que é melhor prevenir do que remediar. E isso vale para todas as áreas da nossa sociedade. É na educação, é na questão de bons costumes, é na questão familiar, é na questão da saúde, em todas as áreas a prevenção era importante. E aí, você conscientizar um cidadão já com a sua personalidade formada, é muito difícil. Por isso que eu enalteço sempre a Lei Maria da Penha vai à escola, não é porque eu sou o autor, não, é porque na verdade ela tem a perspectiva de conscientizar esse garoto, que na verdade, Cabomi, todos nós aqui, de repente com algumas exceções, todos nós, a primeira namorada nossa foi lá na escola, na fase da puberdade, chegando ali na adolescência. Esta é a realidade de todo mundo, com algumas exceções. Então é preciso que esse garoto entenda que existe uma lei, a lei chamada Lei Maria da Penha, que na verdade, se você ofender, não é só a mulher, se você ofender o seu próximo, você está passível de ser penalizado. E se você agredir, essa pena vai aumentando. E se você tirar a vida de alguém, essa pena ainda é maior, e a Lei da Penha vem justamente para potencializar justamente essa questão, a pena. Então, quando esse garoto tem essa consciência, ele vai arrumar a sua namorada, ele sabe que ele tem que amá-la, que ele tem que protegê-la, que ele tem que respeitá-la, e se ele não for correspondido, ele tem que entender o princípio da tolerância. A vida continua. Mas cada vez mais a gente tem visto no nosso Brasil e no mundo inteiro cenas aterrorizantes. Portanto, esta casa tem cumprido com o seu papel, e eu agradeço a todos que de forma unanimemente aí votaram favorável a essas leis que nós aprovamos ao longo do tempo que nós estamos aqui, para ajudar a melhorar o nosso relacionamento entre as pessoas, de forma muito especial a questão da mulher. É com alegria que considerei a parte da Vossa Excelência, que também tem sido um dos que combatível aí no que diz respeito a esse tema que nos envergonham, saber que os sul-mato-grossenses e os nossos irmãos brasileiros não têm cumprido o seu papel, porque homem que é homem mesmo, deputado Cabomi, não bate na relação mais frágil. Homem que é homem mesmo, porque macho, todo animal do sexo masculino é macho, é o macho e é fêmea. Agora, homem é aquele que respeita, homem é aquele que protege o lado mais frágil, homem é aquele que honra com a sua palavra, e principalmente aquele que faz um juramento diante de Deus, diante da família, diante dos padrinhos, diante dos amigos que criou ali, que fez uma aliança de respeitá-la, de amá-la e de proteger. É com alegria que ouvirei eu a parte de Vossa Excelência. Deputado Reinaldo, ficou difícil falar depois da fala de Vossa Excelência, que é um homem de Deus, já quase pastor, deputado nosso aqui dessa casa. Mas eu quero, deputado Reinaldo, apenas reafirmar palavras que Vossa Excelência já citou aqui hoje, que é essa falta mesmo de tolerância da pessoa humana com o seu semelhante. O que nós temos percebido é que a ausência de Deus na vida das pessoas
a falta de diálogo, a coragem da iniciativa do perdão, da desculpa, tem dificultado muito o cumprimento da Lei Maria da Penha. Tem dificultado. Porque os seres humanos ainda insistem em descumprir a legislação. E quando você descumpre a legislação, finda acontecendo a barbárie que nós temos visto em alguns fatos, casos, que tem nos entristecido muito. Não é outra coisa, é isso, é a falta do perdão, do diálogo, é isso, da tolerância, é isso. Essa semana mesmo nós vimos um fato que nos entristeceu muito. Um pai vai lá, tira a mãe que está trabalhando, conta uma história para ela, mente, tira ela, mata a criança pequena, mata a mãe e se mata. Quer dizer, não há mais espaço para o diálogo. E não tem lei que resista a esse tipo de coisa. Não tem lei. Inclusive, a Lei Maria da Penha tem que ser melhor discutida, porque a lei veio para resolver e ela foge de alguns parâmetros e acontece essas barbáries. É isso. É isso. Quer dizer, as pessoas insistem em não cumprir a lei. A ignorância não deixa que as pessoas cumpram a lei. Não deixa. É muito fácil. Quer dizer, você já tem a vontade, o desejo de que as coisas aconteçam de formas normais, e que a vida se torne linda e bela para serem vividas, e você cumprir a lei. Mas não, você insiste em fazer tudo isso para fazer a coisa horrorosa, horrível e feia e bárbara que finda acontecendo entre os seres humanos. Eu vejo dessa forma. Eu fui policial há 14 anos aqui nessa cidade, e você se depara com situações que só a ignorância constrói aquele momento da vida das pessoas. Só a ignorância constrói a falta de perdão de Deus no coração, constrói momentos horrorosos da vida das pessoas. Ninguém cede, deputado Rinaldo. Ninguém cede. E quando ninguém cede, vai para a barbárie, não tem outra saída. Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e relação tem bônus e ônus. Tem momento que tem que ceder, não é verdade? E aí é onde as pessoas não estão preparadas para isso. Eu, graças a Deus, estou casado, completo agora 27 anos, mais 5 de namoro, 32 anos. Eu, quando fiz uma aliança com a Cristiane, ainda bem que ela é psicóloga e entende um pouco mais, viu, Kemp? Mas eu já sabia, na relação você tem bônus e ônus, tudo na vida. Tem momento que é bom ser solteiro, só que tem momento que é ruim ser solteiro. Tem momento que você gostaria de ter uma certa liberdade, mas você não pode, porque você tem um compromisso. E aí as pessoas cada vez mais, jovens, que não têm essa consciência, por isso que temos pessoas que fazem uma aliança, casam, demora... Essa semana agora eu fiquei sabendo de um caso, que Vossa Excelência conhece a família, e por uma questão ética, naturalmente eu não vou falar, casou, sabe quantos dias ficaram juntos, deputado Cabomi? 30 dias. Esse camarada estava preparado para casar? Não estava preparado. Então, as pessoas precisam entender que uma relação tem bônus e ônus. Na relação, às vezes, você tem que ceder. E esse ceder significa, em outras palavras, o quê? Tolerância. É tolerância. É o que as pessoas precisam se conscientizar. Por isso, a lei não resolve, a lei pela lei, porque se resolvesse lei pela lei, a lei 10.015 de 2010, que trata dos crimes sexuais, que houve uma mudança sobre a questão do estupro de vulnerável, que ela inclusive ficou muito forte, e Vossas Excelências lembram daquele caso, já concedeu a parte do deputado Enelvo, de um turista que estavam aqui no nosso país, que ele deu um beijo na sua filha, e essa lei ficou tão difícil, se a autoridade policial não interpretar a lei, acaba criando uma situação pior. A dosimetria da pena, se a autoridade policial não tiver bom senso, ele cria uma situação pior ainda. Um beijo que era o pai que deu na sua filha, estava na piscina aqui no Nordeste, o cara foi preso. E já conversei
com juiz aqui do nosso estado e delegado. Se não tiver a lei 10.015 de 2010, que trata dos crimes sexuais, ela aumentou a pena. E mesmo assim a gente vê um alto índice de crianças, até mesmo de recém-nascidos sendo abusado, às vezes pelo pai biológico, e grande maioria é pelo padrinho, é pelo um familiar, é pelo líder religioso, e lamentavelmente, deputado Pedro Kemp, aqui na nossa cidade, nós temos professores presos por conta da prática desse crime. Então, a lei pela lei não resolve. O que vale muito, na minha avaliação... Não pode mais conceder. Vou conceder. O que vale muito, na minha avaliação, é a prevenção. E tem casos, e vamos ser sinceros, a campanha está contra até essa modesta... Vossa Excelência, o seu tempo já está se esgotando. Então, Vossa Excelência tem que ir para o encerramento e tem dois deputados aqui. Se Vossa Excelência me permitir, eu quero dar 1 minuto para cada um. Vossa Excelência concede 1 minuto a cada um dos parlamentares que querem fazer os seus aportes. Rápido, em função do pequeno tempo. Reinaldo, tudo isso tem uma causa. Nós temos que fazer uma avaliação no país. O excesso de droga hoje que nós temos em toda a sociedade, de canto a canto do Brasil. O excesso de álcool, se tu olhar 15 anos atrás, tu sabia as marcas da cerveja que percorria o país. Hoje, nem nós, que tomamos algumas de vez em quando, sabemos, de tantas que tem. O número de ambientes comerciais desse produto aberto no Brasil, quase que a noite toda, se colocando à disposição das famílias e das pessoas. O desemprego, que para mim é algo dos mais graves, leva à discordância da família interna, e aí quando existe a dificuldade, aos conflitos entre mulher e marido. Então eu não tenho dúvida que ninguém de nós é feliz com esse índice, mas a hora que nós resolver alguns problemas paralelos a isso, não tenha dúvida que nós vamos ter uma família mais justa, mais parceira e com menos homicídio, com menos problemas de violência com a mulher. Parabéns pelo pronunciamento, e eu acho que essas causas auxiliam muito o que vem ocorrendo hoje no país. Obrigado, deputado Enelvo. Considerei uma parte do deputado Paulo Corrêa. Vou usar 30 segundos, nobre deputado, com certeza. Queria parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto e, segundo, dizer do trabalho da nossa subsecretária para Assuntos da Mulher do governo, Reinalda Zambuja, que se faz presente aqui no nosso plenário e que tem clareado esses números, deputado Reinaldo, para que a sociedade possa ver se efetivamente o que se levanta hoje, com todo o esforço do governo Reinaldo Zambuja, de mostrar para a sociedade que as crianças são abusadas na sua própria casa, pelos seus familiares, é preocupante. E aí eu acho que muito se deve a essa subsecretaria ter sido criada e ser tocada pela doutora Luciana, que é uma pessoa extremamente plugada, ligada e que faz com que esse trabalho possa ser mostrado, não só para as mães, para os pais, mas também para as autoridades, para que a gente possa estar colaborando, à medida do possível, dentro dessa casa, com orçamento. Precisa de orçamento para fazer o trabalho dessa subsecretaria, e ela tem prestado um grande serviço no Mato Grosso do Sul. Parabenizo Vossa Excelência por mostrar esses números aqui. Eu agradeço e insiro no meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência e dizer que o poder público tem que sim cumprir com o seu papel, e o governador Reinaldo ele tem feito isso. Não somente o trabalho da polícia, que é ostensivo, porque são crimes que a grande maioria ocorre dentro do asilo inviolável pela lei, que é a sua própria residência. Como que você vai impedir de alguém violentar o filho ou a esposa? Ali é o habitat dele. Então, às vezes as pessoas não entendem, a polícia não resolve. Como que a polícia vai resolver? Vai morar dentro da casa da pessoa? Então, o governo tem feito o seu papel, as políticas públicas têm sido efetivas, e já cansamos de falar, e a doutora Luciana já ouviu reiteradas vezes, não só da minha parte, mas do deputado Paulo e tantos outros, pelo belo trabalho, em parceria com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com esta casa, que desde o início estendeu as mãos
Deputado presidente Mock, eu lembro que o Pedro Kemp, junto conosco, a Luciana, desde o início, até para a gente fazer uma cartilha, tivemos esse papel com a anuência de todos os colegas, mas, na verdade, o Rui Barbosa tinha razão. Nós vivemos na inversão de valores, a célula máter está com um problema. Hoje, o pai já não tem mais um tempo de falar com o filho, a mãe está também correndo atrás, a grande maioria trabalhando. Há uma mudança de comportamento e isso inviabiliza a gente ter uma sociedade mais estruturada, mais equilibrada e mais tolerante. Aí vem as leis, cada vez mais aumentando a sua penalidade e o aumento do crime, em que pese o governo fazer toda a sua função, o seu trabalho, a polícia vai lá e resolve, e a nossa é uma das melhores do país. A elucidação de crimes de homicídios é comparada a país de primeiro mundo, prova inequívoca do que estou falando, caso dessa semana com o nosso coitado do Daniel, que perdeu a sua vida, não importa como a vida dele pessoal, a vida acima de tudo e a tolerância acima de tudo. Mas a polícia cumpriu com o seu papel em menos de 24 horas, identificou e prendeu a assassina. Então, mais do que nunca é preciso o quê? Que nós resgatemos valores para o bem da nossa sociedade, para a paz, para o equilíbrio da nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu quero aqui agradecer a presença dos meus colegas, agradecer os meus colegas que nos apartearam e dizer que neste período de janeiro até agora, 26 mulheres perderam, deputada Mara, suas vidas por aqueles que fizeram um juramento de amá-la, de respeitá-la e de protegê-la. 26 pessoas. Então, quero pedir para que nós continuemos nessa luta, enganjados para que possamos efetivamente promover a política da paz, da tolerância e, acima de tudo, do respeito ao próximo, independente de quem quer que seja, se é o idoso, se é a criança, se é a mulher. Portanto, nesta manhã, senhor presidente, nós estaremos logo mais ouvindo uma jovem senhora, Bruna Oliveira, que foi uma das pessoas que passou por um momento muito difícil com seu agressor e que ela, com muita coragem, vem aqui hoje falar deste relato, e eu parabenizo pela coragem por expor aqui algo que aconteceu com si própria, e eu espero que esse exemplo possa encorajar tantas outras mulheres a fazer a denúncia do seu agressor. E finalizo, senhor presidente, que nós, com o apoio do governador Reinaldo e também com a nossa querida Luciana Zambuja, criamos aqui a primeira Sala Lilás da história de Mato Grosso do Sul e concluo, a segunda do país, a primeira Rio Grande do Sul, a segunda aqui, para que a mulher, no momento de maior fragilidade da sua vida, do ponto de vista físico e psíquico, pudesse fazer o seu exame de corpo de delito com tranquilidade, com segurança e longe do seu agressor. Muito obrigado e que Deus abençoe a todas as mulheres sul-mato-grossenses e a todas as mulheres brasileiras.